Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas e hoje a gente vai falar sobre o 10º episódio da terceira temporada de Star Trek Discovery, que chama Terra Nova Parte 2. E continuando aí o episódio, né, da semana passada, que eles formam um episódio duplo, né? Como meio tradicionalmente os episódios de Universo Espelho acabam sendo, né? Pensa lá em Enterprise, né? Quando o episódio de Espelho era duplo, né? E, enfim, esse episódio ele joga super no seguro, assim, né? Joga super da maneira menos ousada possível. Tudo aquilo que era previsto que acontecesse mediante os acontecimentos ali da primeira parte, né, que saiu na semana passada, esse episódio entrega, né, exatamente o que a gente espera. Nada muito fora do normal. Então, vamos lá. O episódio, ele se foca nessa... A história principal é o quanto que a Imperatriz Philippa Georgiou foi modificada pelo tempo que ela passou no universo Prime, né? Então, uma pessoa do universo Espelho passou muito tempo no universo Prime e o quanto que essa experiência a altera como pessoa. Isso é super bacana, assim. Aliás, é esperado esse tipo de coisa, né? Porque personagens evoluem. Quando nós estamos analisando episódios da série clássica, né, lá na década de 60, a televisão se escrevia de uma maneira diferente, né, onde os personagens meio que tinham que se manter iguais, porque não era garantido, né, não tinha como a pessoa que não assistiu o episódio na hora que ele foi lançado, assistir depois, né, só ia assistir anos depois, às vezes, né, então os personagens não podiam passar por grandes mudanças, né? Então se escrevia personagens daquela maneira. Depois, com o advento do home video e com o advento agora do streaming, do vídeo on demand, né? Tudo isso faz com que se modifique a maneira como as pessoas assistem televisão e, consequentemente, a maneira como a televisão em si é escrita. Então, hoje em dia, personagens tendem a evoluir de maneiras muito mais agressivas do que lá na década de 60, onde existia evolução, só que coisas muito sutis, que eram mais referências de um episódio para o outro, que se a pessoa não assistiu aquele episódio anterior, não perceberia e não influenciaria na história. Hoje não. Hoje as mudanças dos personagens são bem perceptíveis, né? São bem mais sólidas, né, que fazem realmente diferença de como que a história se desenrola. Então, esse período que a Imperatriz Philippa Georgiou passou no universo Prime resultou em mudanças nela como pessoa, na personalidade dela. Então, ela enxerga o mundo de uma maneira diferente. Então, quando ela retorna ao universo Espelho, retorna à época dela, no universo dela, ela vira o que a gente comumente chama de peixe fora d'água. Ela não se encaixa mais naquele universo, naquele cenário, naquele ambiente onde ela era tão acostumada, né, a viver. Com isso, ela acredita que ela possa mudar as coisas. A história também tão explorada aí pela ficção científica do cara que volta no tempo, né, e altera o futuro porque ele sabe qual é o futuro, então ele conseguiria alterar a história e modificar os desdobramentos dela. Ok. Só que não é bem assim que funciona. Existem algumas coisas que são meio que imutáveis, né? O universo Espelho, o universo Terran, ele é um universo muito duro, um universo muito cru, um universo muito violento. Então, com isso, as pessoas que estão lá, que para Georgiou, passaram-se mais de um ano que ela ficou fora, né, do universo dela, né? Para as pessoas lá não passou nenhum segundo. Então, aquelas pessoas são exatamente as mesmas pessoas que ela deixou quando ela passou para o universo Prime.
Então, todas as atitudes daquelas pessoas são exatamente as mesmas que teriam caso ela não tivesse saído, né? Caso ela tivesse ido na esquina comprar pão e voltado, né? Ela simplesmente passou alguns segundos fora, né? Então eles não tiveram tempo de se modificar. Então, mesmo por mais força que ela faça, ela não consegue modificar algumas coisas. E principalmente ela não consegue modificar a Burnham, né? A Burnham espelho, né? Porque ela tenta mostrar para essa Burnham, né, a Burnham do universo espelho, que existem outras maneiras, que existem outras possibilidades, existe um outro universo, né, existe outro mundo todo que pode ser explorado, que elas podem andar e caminhar lado a lado, né, e podem construir em vez de destruir, né, só. E que não necessariamente essa nova visão seria uma fraqueza, mas uma nova forma de força. E a Michael Burnham espelho, né, não se mobiliza ali por esse argumento e não acredita em mudança, né? Mas ela tenta enganar ali a Georgiou, falando, não, eu vou então me rendo a você, me submeto a você, vou caçar todo mundo que tá na conspiração e tal, e ela mata um monte de gente lá da conspiração dela e tal, tudo isso para mais uma vez enganar a Georgiou. Então mostra também que algumas pessoas são iguais independente do universo, né? A Michael, independente de ser a Michael Prime ou a Michael Espelho, ela é uma traidora. Ela engana as pessoas, ela sempre ataca pelas costas, como ela fez com a Michael Prime, fez com a Georgiou Prime, a Michael Espelho faz com a Georgiou Espelho. Ela ataca pelas costas, né? E ela tenta trair, e ela tenta enganar, porque é a maneira que ela tem de resolver as coisas. Ela acha que ela pode passar por cima. No universo Prime, ela passa por cima das regras da Federação. No universo Espelho, ela passa por cima das regras do Império, ou pelo menos joga como as regras do Império, né? Porque as regras desse Império Terrano justamente é para você subir de hierarquia, subir de ranking, né? Você tem que matar o seu superior, né? Você conquista isso, conquista o seu mérito na força bruta só, né? E, enfim, mas a Georgiou conseguiu, apesar de não mudar a Michael Espelho, ela conseguiu algumas pequenas mudanças ali dentro desse universo espelho, através do Saru Espelho, né, que ele nem tem nome, né, ele não chama Saru, né, tanto que ela fala, eu conheci um Kelpian chamado Saru, e ele não se, né, porque ele nunca teve aquele nome, né, mas, acredito que ele nunca teve esse nome, mas ele não se abala muito, né, enfim. Mas ela deixa claro, né, que o Varahai não é o fim da vida deles, e sim uma mudança, né, e que se ele sobreviver, né, ele não morrer ali nesse Varahai, não se deixar matar no Varahai, ele vai mutar para algo maior, né. Então, a partir do momento que ela passa esse conhecimento para o Saru Espelho, esse Saru Espelho vai poder passar para outros Kelpians Espelho, né, e talvez criar uma concatenação aí para que exista uma liberação dos Kelpian, enfim, exista uma mudança ali dos Kelpian. Georgiou Espelho morre, né, mas antes ela faz uma coisa que todo mundo estava querendo ver, pelo menos muitos fãs, né? Não todo mundo, mas muitos fãs estavam querendo ver, que é matar a Michael, né? Ela trespassa a Michael ali com uma espada, o que é uma cena muito divertida de ver, porque finalmente a gente viu a Michael se ferrar de vez, né? Então a Michael Espelho morre, mas ela leva a vida da Georgiou Espelho, né? E ok, quando a Georgiou Espelho morre, ela acorda no universo Prime, né, ali onde ela estava, naquela porta, né, ao lado do Carl e da Michael Prime, né, e para eles não passou apenas alguns minutos ali, ela não ficou desacordada muito tempo e tal, então nada aconteceu, e aí eles vão lá e com a sutileza padrão de Discovery, todo mundo grita ali, fala, quem é você e tal, não sei o que lá, aquela gritaria toda, padrão de Discovery, e aí eles usam mais uma vez a muleta ali da nostalgia
e usam o som lá do Eu Sou o Guardião da Eternidade, né, mesclada ali, mixada junto com a voz do Carl, né, desse ator que faz o Carl, e aquela porta comum que existia ali se transforma naquele Donut, né, que era o Guardião da Eternidade lá na série clássica, né? Então, como era previsto, e eles já tinham plantado através do jornal, né, que o Carl carrega, que ele seria o Guardião da Eternidade. Ok, e aí ele mais uma vez fala que ele precisava, né, informa ali que ele precisava, antes de saber para onde mandar a Jojo, ele precisava pesá-la, né, ele precisava ver se ela realmente, quanto que ela teria realmente mudado, né, nesse tempo todo no universo Prime, porque ela não pode ficar onde ela está, porque ela está ali, eles estão muito distantes, né, do universo espelho, então ela estruturalmente está se desfazendo, e ela não pode mais voltar para o universo espelho, porque no universo espelho ela não se encaixa mais. Então ele vai mandá-la para um lugar onde ela possa funcionar, ela possa ficar, ela possa existir, né? E é um lugar que o universo normal, né? O universo Prime e o universo espelho ainda não estão tão distantes. Isso provavelmente será o passado ali, aonde a Jojo vai poder funcionar naquela hipotética série da Seção 31 que estão dizendo que vai acontecer. Talvez essa seja a despedida então da Jojo de Discovery, para ela ir para o spin-off dela, caso realmente aconteça. Se nunca acontecer, eles deixaram um final aberto o suficiente para que a gente... ela foi para algum lugar e nunca mais ouvimos falar nela. De uma maneira ou de outra, é um final ok, assim, para esse arco de personagem nessa série. E se nunca mais virmos a Jojo em nenhuma outra série, é um final definitivo, ok, aceitável para o personagem. Nada genial, mas é um final que funciona, né? Ele é um final sólido. Enfim, gosto do episódio, mas nada demais, né? Não acho que essa história precisasse de 2 episódios para ser contada. Se podassem todas as gorduras que esses 2 episódios têm, eles poderiam fazer um episódio único, muito mais denso de história em si, né, e muito mais emocionante, né, mas eles esticaram bastante assim a história, né, colocaram bastante coisa no meio para poder ganhar tempo de tela, né, e fazer um episódio duplo. Ok também, mas eu acho que se condensasse em um episódio só, com um bom roteiro, teria um resultado melhor. Eu tenho uma crítica, mais uma vez, a essa mania que Discovery tem, né, dos roteiristas de falarem e não mostrarem, né? Tem uma hora que a Jojo Imperatriz Terrana chama lá a Tilly, né, que é a Killy ali, para que ela e eles informam que ela é uma grande interrogadora, né? Então que ela tem técnicas muito especiais e ela é a melhor interrogadora que se conhece, justamente para extrair uma informação ali da Burnham Espelho. E aí quando eles chegam lá, tudo que essa Tilly faz é apertar o botão da câmara de agonia lá, da mesma maneira que qualquer outra pessoa poderia apertar o botão da câmara de agonia. Então ela usa exatamente a mesma técnica que todo mundo. Por que então ela é a melhor interrogadora que existe? Nos mostre uma técnica diferente, nos mostre que não, ela não usa câmara de agonia, ela faz uma interrogação, um interrogatório mais psicológico, talvez, alguma outra coisa que poderia fazer com que os roteiristas escrevessem um diálogo de tortura ali muito mais interessante do que simplesmente mostrar a personagem lá apertando o mesmo botão que todo mundo apertou antes para torturar a Burnham. Então por que ela é melhor do que os outros? Nos mostre algo diferente. Eles falam, mas não mostram. O que a gente tem que fazer é mostrar e não falar. Essa é a regra número 1 de roteiro, né? Então, por favor, nos mostre e não fale. Né? Mas Discovery fez exatamente o oposto. Eles não participaram dessa aula lá nas aulas de roteiro. Mas enfim. É isso. Gosto do episódio, mas não achei nada demais. Mas é um episódio melhor
do que Discovery vem nos entregando. Isso, certeza, assim, é um episódio melhor, assim. Foi mais divertido e tal, teve cenas de ação, e enfim, é mais bacana, assim. Bom, de minha parte foi isso, então, Tico, agora é com você. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo nas Estrelas. Hoje vamos falar sobre o 10º episódio da terceira temporada de Star Trek Discovery. Olha, muitíssimo provavelmente o melhor episódio dessa temporada, viu? Eu gostei bastante desse episódio de hoje. Realmente o melhor episódio da temporada. Eu acho que talvez... Será que um dos melhores da série Discovery? Quem sabe? Mas com certeza o melhor da temporada, esse episódio, eu gostei bastante. Gostei de quase tudo que acontece no episódio, mesmo um pouco as cenas finais, que vamos discutir um pouco mais adiante. Mas principalmente as cenas que se passam no universo Mirror, né? no universo malvado. Eu gostei de tudo. Gostei de todo o roteiro da história do episódio de hoje, da atuação dos atores interpretando os personagens. E nesse episódio mostrou uma coisa muito boa, uma coisa interessante. Mostrou que os atores podem ser muito melhores do que Discovery mostra. Assim, eu vi que Discovery tem um determinado potencial, pelo menos o Discovery que a gente vê normalmente, né, mostra isso daqui do potencial dos atores. Mas os atores podem ser muito mais do que Discovery mostra, né? Se tivéssemos talvez roteiros ainda melhores e assim por diante, eu acho que talvez se alguém quisesse ousar um pouco mais em complexidade das histórias e tudo mais, os atores iriam conseguir exercer toda o que se propuser, né, o que iria se querer fazer, né? Bom, então vamos lá falar sobre o episódio em si, né? Bom, só antes disso, a complexidade não digo do roteiro, mas a gente viu nesse episódio uma coisa muito interessante, que também são mais camadas dos personagens, mas acho que mais camadas, né? Antes, tanto os personagens, principalmente a Jojo, ela estava sempre muito estereotipada, por assim dizer, né? Ela, como a gente já falou em episódios anteriores, era só a marrenta, né? Que fazia respostinhas prontas e agressivas para qualquer coisa. Eu sou terrana, eu sou malvada, sabe? Esse tipo de coisa. Não, sabe, o tipo de agressão gratuita, assim, só agredir por agredir, esse tipo de coisa. Aqui nesse episódio a gente viu muito mais complexidades, de certa forma, na psique da Jojo e de todo mundo, assim. Foi mais interessante o episódio de hoje. Bom, então vamos lá falar sobre o episódio em si, né? Finalmente. Então já vou... Spoiler alert! Vamos lá, então. Jojo prende a Michael Ma. Ao invés de matá-la, prende a Michael e tortura ela, né? Tortura ela naquela câmara de agonia. Prende ela na câmara de agonia e pede para as amiguinhas torturarem ela e etc. E ela tem como objetivo, de certa forma, mudar a Michael, né?
da mesma forma como ela foi mudada no universo Prime, né? No universo normal, vendo toda, de certa forma, bondade, mas tudo mais. Mas uma das questões principais uma das coisas que ficou com a JoJo foi que existem outras possibilidades, outras possibilidades. Você não é só aquilo que você viu naquele universo, nas suas experiências, né? Existem muito mais coisas, né? O universo e as possibilidades são muito mais amplas do que se acreditava, né? E a JoJo quer, de certa forma, tentar mostrar isso para Michael, tentar, de certa forma, trazer um pouco dessa experiência para ela também, né? Isso eu achei uma coisa muito legal, muito interessante. E sim, a JoJo, de certa forma, consegue mudar a Michael, né? Pelo menos era o que a gente achou até um determinado ponto, né? A Michael, ela muda, né? De traidor, ela demonstra arrependimento, jura lealdade de novo, e para provar sua lealdade, ela vai matar os outros traidores, né? E é isso que ela faz, ela mata todo mundo que estava, de certa forma, no time dela. Mata Detmer, né? É uma coisa triste. E é isso, assim, achei bem interessante. Daí eles a Michael fala que ainda tem mais um cara que é amigo do Lorca. Eles vão atrás dele, encontram, capturam ele, mas no meio da captura a Michael mostra que não mudou, né? Continua sendo a Michael malvada e tá aí a JoJo de novo, né? E é isso. É interessante ver isso também, porque mostra o quanto foi também demorado e difícil para mudar a JoJo, né? Não seria... A JoJo demorou até agora, né? Toda a segunda parte da primeira temporada, toda a segunda temporada, metade da terceira temporada, até o momento que ela foi para outro universo, que ela, de certa forma, mostrava que não tinha mudado em absolutamente nada, né? Embora a gente já soubesse que as coisas estavam mudando, mas ela não deixava mostrar isso, né? Então, já que com a JoJo demorou, de certa forma, 3 temporadas para isso acontecer, né? Não é assim, sei lá, 2 semanas de tortura queria mudar a Michael, né? E é isso, há uma luta e a JoJo mata a Michael de novo. Bom, uma coisa interessante também que acontece ao longo de todo esse episódio, né, em paralelo, é a relação dela da JoJo com o Saru, né, o Saru Espelho, que é muito legal, muito interessante ver a relação entre os dois, né, a construção da confiança entre os dois. E a JoJo mostrando a bondade dela, a bondade que ela aprendeu no outro universo, né. Achei muito legal, muito interessante ver esse tipo de coisa. Gostei muito de ter visto isso. Mostrar essa complexidade, né? Até no episódio passado ela estava totalmente pronta para arrancar a cabeça da Michael, né? E nesse episódio ela toda boa com o Saru, né? Achei esse tipo de complexidade que é muito legal de se ver. Bom, o Saru também nesse tempo passa pelo Vahari, né? E é muito legal, muito interessante, né? Ver essa passagem, né? Saber que é possível passar por esse período e de que não é uma loucura, né?
Após isso, o Saru também durante o segundo golpe da Michael com a Jojo, tem um outro grupo que é mais fiel a Jojo, que resgata e destrói a equipe da Michael, da segunda equipe, né? E o Saru e outros Kelpianos estão ajudando, né, a Jojo. Muito legal isso, muito interessante. Bom, agora sim, vamos lá falar sobre após isso, ela sai de lá e vai pro universo normal. E aí tá uma coisa que, de certa forma, eu não gostei muito. No episódio anterior a gente já tinha feito essa baita relação entre o episódio da Cidade à Beira da Eternidade, né? Um dos melhores, se não o melhor episódio de Star Trek. E a relação tava posta, assim. Daí o que acontece? O cara fala que é o guardião da eternidade, do infinito e assim por diante. E a porta se transforma naquele portal à beira da eternidade. Isso eu não gostei. Se era para ser exatamente aquela coisa, né, da beira da eternidade, aquele planeta, aquela viagem no tempo, dimensão, etc. Pô, já deveria ser isso desde o início, né? Não gostei disso ter acontecido, né? Dessa mudança, desse disfarce, né? Podia já ser o mesmo planeta, a mesma coisa desde o início. Não precisava ter essa maquiagem do cara conversando, da portinha. Podia já ser a Cidade à Beira do Infinito desde o início. Mas também, obviamente, iria ter aquele risco de estragar um dos melhores episódios, né? É isso, não sei o que seria melhor, né? Ser desde o início o planeta à beira da eternidade, ou se seria desde o início não ser a beira da eternidade e ser a porta como era no episódio anterior, né? Mas uma coisa eu tenho certeza, eu acho que uma vez que você tomou a decisão de ser uma coisa, tem que ir até o fim com ela, né? Mesmo que você faça referência à beira da eternidade, ou é o mesmo planeta, com a mesma estrutura e tudo mais, do início ao fim, ou é a porta do início ao fim, né? Não gostei muito dessa mudança, né? É isso. Bom, no finalzinho a Michael continuou doente. Ela precisa ficar no universo espelho, né? E é isso. E uma das coisas que ele fala é que talvez as coisas tenham mudado bastante, né? Até eu penso, putz, será que agora o universo espelho é bonzinho, né? O que será que aconteceu com o universo espelho, né? Porque agora a gente sabe que essa mudança, o que a Jojo fez nesse episódio, né? Mudou por completo. Por completo não sei o quanto mudou, mas houve grandes mudanças para o futuro, né? Uma das coisas principais que ele relata é que foi justamente o salvamento do Saru, né? O fato do Saru ter passado pelo Vahar e assim por diante, salvou o Saru. Isso fez com que fossem salvos muitos outros, né? Gostei disso, gosto disso. Eu gosto muito dessa ideia de que pequenas ações, pequenas
pequenas ações, pequenas coisas podem mudar a história da humanidade para sempre, né? É a grande história do bater de asas de uma borboleta, né? Que gera um furacão do outro lado do mundo, né? Gosto muito dessa ideia de que o fato de ter salvado no universo anterior não salvou o Saru, e nesse universo salvou o Saru, nesse tempo, nesse universo, bom, daí a gente vai para outras especulações, né? Mas o fato de ter salvado o Saru agora mudou por completo o futuro, né? Isso eu achei muito legal. E no finalzinho teve a despedida, né? Da Jojo e assim por diante. Pô, eu fiquei triste também. Não gostei. A Jojo era um dos personagens mais legais dessa temporada da Discovery, né? É alguém que de certa forma faz um contrapeso, né, com tanta bondade, por assim dizer, do universo normal, né? E agora vão ficar só os bons, só a bondade pura da Discovery, né? Sem ninguém para, de certa forma, contrabalançar, né? Bom, é isso. Eu fiquei triste um pouco com essa coisa da Jojo ter que ir embora. Talvez sejam questões contratuais mesmo. Mas é isso. Fiquei muito curioso agora em saber como é que tá o universo espelho, não é? Como é que será que a gente vai ver em algum outro episódio futuro a Jojo indo pro outro universo, né? Como é que as coisas lá, né? É isso. Bom, já falei bastante, já falei 19 minutos. Bom, vou dar minha nota para esse episódio. Vou dar 3,5 para esse episódio. Gostei bastante desse episódio, mostrou complexidades, mostrou mais o potencial dos atores, variedade de personagens e assim por diante. Gostei desse episódio. 3,5. Bom, é isso. Acho que é só isso mesmo por hoje. Então é isso aí. Muito obrigado por assistir e por tolerar a gente. E até a próxima. A gente se vê no futuro. Então é isso aí. Muito obrigado, Tico. E vamos lá. Eu gostei desse episódio. Deixa eu ver quanto que eu vou dar. Eu vou dar 3 estrelas. E 3 estrelas. Acho bom, acho sólido o episódio. E, enfim, super seguro, né? Eles poderiam ter feito ter alguns segredos ali de roteiro para nos surpreender nesse último pedaço, né? Nessa última metade do episódio duplo, né? Mas não fizeram. Enfim, é uma pena, mais uma vez, oportunidade perdida, né? Eles teriam oportunidades melhor. Acho legal eles terem citado ali que durante a Guerra Temporal o Guardião da Eternidade foi utilizado, né, como arma, né? Então por isso que ele teve que se esconder em outro local, né? Não sei, bom, enfim, o Guardião da Eternidade agora tem uma forma física, então ele poderia facilmente ali andar de um lugar para o outro e não ser só o Donut preso em algum lugar, né? Ok, também não acho um problema isso, acho até divertido, né? Ele ser mais uma entidade talvez mais próxima do que o Arlan Ellison pensou, né? Quando ele escreveu o roteiro principal, né? Enfim, gosto sim. Então vamos esperar pela semana que vem, né? Pelo próximo episódio, 11º episódio. Estamos chegando aí no super final da temporada, né? Então vamos ver o que nos aguarda. Então muito obrigado por nos aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.